Maria Leonor, essa querida amiga, acaba de fazer, me lembrou aquela história, agora, do sujeito que procurou um corretor para vender a casa e quando leu o anúncio desistiu da venda. Então o anúncio é melhor do que o produto. Paulo, muito obrigado pelo convite. Barreirinhas, nosso secretário da Receita Federal, amigo há muitos anos aqui dentro da Prefeitura de São Paulo, colegas advogados, senhoras e senhores. Olha, hoje é um dia muito importante para o Brasil, eu reputo dos mais importantes, não só para o direito, como para a economia e para a política. Acho que a reforma tributária ela é a expressão de uma vontade de o país se atualizar, do país mudar para melhor e enfrentar um desafio muito difícil. Não é fácil em nenhum lugar do mundo fazer uma reforma tributária. São poucos os exemplos de uma reforma tributária tão drástica quanto essa, do ponto de vista de impacto, né, positivo. E numa democracia, é a primeira vez que fazemos uma reforma em regime democrático, né, tivemos duas oportunidades de fazer com uma enorme dificuldade política, sob regimes autoritários, mas é a primeira vez que o governo encontra o parlamento maduro para avançar atendendo a princípios que todos concordamos em tese, mas na hora de colocar os interesses conflitantes em jogo, eles acabam emperrando a tramitação de projetos. Essa é a terceira ou quarta tentativa de fazer uma reforma tributária desde a Constituição de 88. Só o presidente Lula tentou duas vezes. E ainda na transição, o presidente Lula me perguntava, depois da primeira entrevista que eu dei, dizendo que um novo marco fiscal e a reforma tributária seriam prioridades do primeiro ano do governo no que diz respeito à Fazenda, ao Ministério da Fazenda. E o presidente Lula me chamou e falou: Haddad, nós tentamos duas reformas tributárias, né? Eu falei, mas eu não tentei ainda, eu tenho direito de fracassar pelo menos uma vez. Mas eu disse isso brincando para ele, porque antes dele me convidar, logo depois que ele me convidou para ser ministro, eu fui conversar com parlamentares de confiança para saber o que de disruptivo estava maduro para discutir e que, porventura, no período anterior não tinha tido espaço para um diálogo profícuo no sentido de fazer avançar. E eu ouvi muitos depoimentos de senadores e deputados dizendo a PEC 45 e 110. A PEC 45 e a PEC 110 estavam maduras durante o governo para votação. Mas não havia vontade política de votar, havia resistência de alguns setores, mas não havia vontade política de enfrentar o debate, porque se imaginava que podia haver um fracasso. A outra coisa que nós decidimos, quando eu ouvi esses depoimentos, foi desonerar a Receita Federal da tarefa de fazer a reforma. Porque eu sempre considerei um erro nós sobrecarregarmos a Receita Federal. O dia a dia, que é penosíssimo, quem conhece a Receita Federal sabe que lá o trabalho não é simples. Nós estamos falando de quase 20 mil trabalhadores, entre auditores, técnicos, suporte que é dado aos auditores. São quase 20 mil, um exército de pessoas, o dia todo trazendo problemas para o secretário resolver. Aquilo é uma máquina de moer. É muito difícil o dia a dia da Receita. Eu já tinha tido a experiência de fazer parte da equipe econômica na época que o ministro Guido era ministro do Planejamento e eu era seu assessor especial, e eu via a loucura que era o dia a dia da Receita. E nós tínhamos que pensar em dois perfis. Um perfil do Barreirinhas para assumir com o brilho que ele sempre teve a Receita Federal, e nós tínhamos uma figura que estava há anos discutindo o imposto de valor agregado, que era o Bernardo Arpim. Meu amigo desde 2003, quando ele era secretário executivo do ministro Palocci, eu era assessor especial justamente do Guido, e eu falei, poxa, vamos criar uma secretaria extraordinária no Ministério da Fazenda
exclusivamente dedicada a esse tema, a emenda constitucional e depois as leis complementares e a legislação que se seguirá. Haverá necessidade eventual de lei ordinária, decretos com certeza, portarias, assim por diante. Mas vamos deixar um time dedicado só a isso. Terceira coisa importante que foi feita: vamos respeitar o trabalho já feito pelo Congresso. O Senado se dedicou, a Câmara se dedicou. Havia, no caso do Aguinaldo Ribeiro, deputado, reeleito, e, portanto, já com 3 anos de experiência sobre o texto, e possivelmente seria redesignado para a mesma função na relatoria da Câmara. No Senado não contávamos com a mesma sorte, porque o senador não concorreu, o relator não concorreu à reeleição, mas contávamos com o Rodrigo Pacheco, que ia designar alguém à altura do desafio. Então, a decisão foi, terceira decisão, vamos, ao invés de mandar uma proposta de emenda constitucional do governo, carimbar como uma proposta do governo, vamos transformar isso numa causa suprapartidária, numa causa nacional, que esteja à parte dos interesses do dia a dia do governo, que são sempre muito conflituosos com a Câmara, com o Senado, sempre tem o que discutir. E nós queremos alçar esse debate a uma outra condição, a condição de ser uma questão de Estado que deveria ser tratada como tal. E esse pacto foi firmado ainda na transição de governo, em que o Arthur Lira, já imaginando a sua recondução, assim como Rodrigo Pacheco, assumiram o compromisso de tratar os temas de uma economia combalida, como a nossa estava, apartado dos temas do dia a dia do governo e da relação entre executivo e legislativo. Então, colocaram a agenda econômica e a reforma tributária e o marco fiscal em particular como 2 temas que iam receber prioridade máxima do parlamento. Bom, essas decisões foram tomadas a muitas cabeças pensando em como inaugurar o governo, que aliás começou antes do dia 1º de janeiro, com a PEC da transição, sem a qual a gente não conseguiria chegar no meio do ano, em virtude dos compromissos assumidos e não orçados na peça encaminhada em agosto de 22 para o Congresso Nacional, na peça orçamentária. Então começamos a governar antes da posse. E quem fez a transição de governo foi o Legislativo, num primeiro momento. E em janeiro, o Judiciário teve que entrar na discussão sobre a transição, sobretudo a partir do dia 8 de janeiro. Então, vejam que numa situação política complexa, difícil, talvez a transição mais difícil de governos desde a redemocratização, nós conseguimos convencer pessoas que estavam com responsabilidades importantes, de que nós devíamos ter uma agenda, uma faixa própria, correndo uma faixa própria para reconstruir a economia do país. E nós tínhamos que dar uma notícia boa para o país, estrutural. E, obviamente, que a melhor resposta estrutural que pode se dar ainda para o país é a reforma tributária. Eu compararia a reforma tributária a eventos como o real, as reservas cambiais, a redução da dívida pública na primeira década dos anos 2000. São coisas que a colocação do pobre no orçamento, o pobre começou a se enxergar no orçamento público, são eventos muito discutíveis, que mudam a cara de um país, que reconfiguram um país. E eu penso que a reforma tributária vai reconfigurar o Brasil. Se nós continuarmos diligentes, e vocês sabem os riscos que uma tramitação dessa corre pela influência, nem sempre boa, de grupos de interesse. Mas se nós colocarmos o interesse nacional acima dos demais, mesmo com uma concessão ou outra que se faça em meio à negociação, vai ser possível entregar uma reforma tributária que vai atender os seguintes requisitos. O primeiro deles, a não cumulatividade. Nós vamos ter uma tributação, é um imposto só. A gente chama de IVA dual, mas na verdade não é um imposto só. É uma regulação só, é um regulamento só,
a fiscalização vai ser a mesma no país inteiro, o auditor municipal, estadual e federal vão estar fiscalizando o mesmo fato gerador, né? O que vai diferir um do outro, a CBS e do IBS, é simplesmente o fato de que você tem duas alíquotas que não se sobrepõem e que destinam o recurso para cofres diferentes. Mas para o contribuinte, para o contador, ele está olhando para um tributo só. Ele está olhando para uma coisa só, que é o imposto de valor agregado. Isso já é uma coisa revolucionária no Brasil. A segunda coisa importante, você tem um imposto só, você vai ter arrecadação pelo destino. Isso é uma coisa muito importante para o Brasil, que tem disparidades regionais incríveis, né? Você mandar para o destino, quer dizer, onde o cidadão consumir, é para lá que o imposto vai, né? Seja o Estado, seja o cofre estadual, seja o municipal, é para lá que o imposto vai, já é uma coisa que vai corrigir desequilíbrios históricos do nosso país. Terceira coisa importante, alguém dirá, bom, acaba a guerra fiscal, mas o fim da guerra fiscal pode prejudicar estados pobres, né? Que era o argumento que se usava. A guerra fiscal é importante, porque é a única forma de um estado pobre receber investimento. Criamos o Fundo de Desenvolvimento Regional, né, que vai alcançar 60 bilhões de reais na transição, que é dinheiro suficiente para reunir os esforços necessários para, do ponto de vista da infraestrutura, permitir que os investimentos se distribuam por todo o país, integrando a infraestrutura de todo o país. Então, também um terceiro ponto muito importante. Quarto ponto muito importante. Nós ainda, vocês mais do que ninguém sabem disso, exportamos tributos, justamente como consequência da cumulatividade de tributos e da não devolução de tributos que não são reembolsáveis. É o caso, por exemplo, dos serviços. Então você vai ter que garantir com um imposto só e com a não cumulatividade a possibilidade de isentar 100% das exportações brasileiras. Então isso vai dar uma competitividade para os nossos produtos, inclusive industriais, que hoje eles não têm. O quinto ponto importante, trata-se de uma reforma que desonera investimento. Também ali era o caso de corrigir uma distorção. Quer dizer, nós tratávamos igualmente o dinheiro reinvestido e o dinheiro distribuído, por exemplo, numa empresa. E hoje nós vamos dar um tratamento diferenciado. A empresa que estiver reinvestindo o seu lucro, ela vai ter o benefício fiscal da desoneração do investimento. Então isso tende a criar um ciclo virtuoso no Brasil, em que o investimento seja a coisa mais compensadora, né? Sobretudo, se você combinar o quarto e quinto elementos que eu citei, você vai poder fazer investimento desonerado e exportação desonerada. O Brasil sempre teve a pretensão, sobretudo depois de fim do processo de substituição de importações, o que aconteceu lá nos anos 80, de se transformar numa plataforma de exportação, coisa que o Japão conseguiu, a Alemanha conseguiu, a Coreia conseguiu, a China conseguiu, e nós não. Um dos problemas que nós enfrentamos é a questão tributária. Nós não conseguimos nos transformar numa plataforma de exportação se a gente exportar imposto, ao invés de exportar mercadorias, conhecimento, inteligência. Nós não vamos fazer isso. Então, nós estamos corrigindo um quinto problema importante da economia brasileira. Por isso que eu disse, né, inicialmente, que essa não é uma reforma só econômica. Ela combina elementos da política, da economia, do direito, de maneira virtuosa, para criar um cenário econômico que alguns estimam entre 10% e 20% de incremento do nosso produto interno bruto nos próximos 20 anos. Vamos traduzir isso para a prática. Suponha que seja 10, vamos ficar pelo menor número. Isso significa um crescimento de 0,5% do PIB ao ano, a mais do que nós cresceríamos sem a reforma. Então, imagina que o Brasil fosse crescer 3% ao ano, ele vai crescer 3,5% durante 20 anos por causa da reforma. Então, não é uma coisa, não é um detalhe, não é uma coisa incremental apenas, é uma coisa que pode gerar
um ciclo muito importante de desenvolvimento do país. Nós não estamos fazendo da reforma tributária a bala de prata que vai salvar a economia brasileira. Mas eu tenho certeza em dizer que sem esse choque que nós estamos dando na economia brasileira, esse choque positivo, o nosso futuro estaria comprometido. Nós vamos derrapar, continuar derrapando em taxas de crescimento muito baixas. As pessoas que já estão no Brasil não saem porque as taxas de retorno no Brasil são altas, na comparação com o resto do mundo. Mesmo com todos os problemas que a gente tem. As casas ainda são altas e quem conhece o sistema tributário acaba ficando. Mas quem não conhece o sistema tributário não vem. A pessoa fala, não, mas eu não estou entendendo esse país. E há razões para não entender. E aí a pessoa acaba desistindo de vir. Não é o único problema que nós temos. Há outros problemas que nós estamos enfrentando em outros frontes. Por exemplo, a questão da volatilidade cambial no Brasil, que é alta. A primeira providência que nós tomamos foi acumular reservas, né, nos anos 2000. Acumulamos aí, temos 355 bilhões de dólares em reservas cambiais. Mas isso tem um outro lado. Como o país é líquido em moeda forte, qualquer trombada fora acaba acarretando fuga de capital de quem quer buscar um porto mais seguro. Então, o fato de ter reservas significa também que quando alguém precisa de liquidez, recorre à troca do real por dólar. Nós lançamos essa semana, 2 dias antes da reforma, uma lei que permite rediar os investimentos de longo prazo por meio de um seguro de tail risk cambial, risco de cauda cambial, para fazer com que as expectativas de desvalorização cambial, sejam quais forem, sejam atenuadas por um seguro, né, que o investidor vai poder fazer ao entrar no Brasil. Essa é a combinação que nós estamos enfrentando para combinar instrumentos de política pública, vai moldando o Brasil para uma nova realidade. Eu ouvi, muito tempo, com razão, a tese de que a produtividade da economia brasileira está estagnada há muito tempo. Não é o caso do agro. O agro teve um incremento de produtividade fantástico nas últimas 2, 3 décadas. Mas por que isso acontece? Por que a gente é mais inteligente para o agro do que para a indústria? Qual é a razão de a nossa indústria patinar? Qual é a razão dos serviços patinarem? Uma das razões pode ser educacional, como é no mundo inteiro. Tem que educar mais as pessoas, tem que oferecer mais acesso às pessoas aos estágios mais elevados, aos níveis mais elevados de educação. E isso, eu tive a honra de poder ajudar o país nesse campo, ao expandir as universidades federais pelo país inteiro, ao criar programas de bolsas como o ProUni e assim por diante. Nós triplicamos o número de universitários no Brasil. Ok, agora fizemos um pé de meia para manter os meninos de ensino médio na escola, fazendo uma poupança enquanto progridem. Um projeto muito importante do ministro Camilo, né, que teve a participação da Fazenda também. Mas sem um sistema tributário decente, não tem aumento de produtividade possível. Porque a concorrência passa a não contar com paridade de armas. Quando tem paridade de armas, o jogo está sendo jogado com as mesmas regras para todo mundo, vai vencer o mais eficiente, provavelmente. Vai vencer o mais eficiente. Quando não há paridade de armas, um tem uma liminar, o outro não tem. O outro tem um julgado, o outro não tem. Um é sonegador, o outro não é. Não tem punição. Um se financia com o Tesouro Nacional, o outro vai na rede bancária pagar os seus tributos em dia. É um inferno isso. Isso não pode dar certo. Então, quando você tem um sistema tributário decente, transparente, eficaz, eficiente, você melhora as condições de concorrência da economia brasileira. E nós vamos ver surgir novos campeões de eficiência no Brasil. E quem sabe nas áreas de ponta da economia, que possam produzir efetivamente produtos de mais tecnologia, de mais valor agregado, porque vão estar concorrendo em condições de igualdade. Nós não temos esse ambiente de negócio hoje no Brasil. Ao contrário, nós temos
em vários setores. Não estou dizendo que é em todos os setores que acontece, mas em muitos setores você tem uma concorrência predatória, em que você usa o sistema jurídico para se beneficiar por meio de uma série de expedientes que não estão disponíveis para todos, ou por falta de orientação, né, ou por questões morais. Você às vezes não quer entrar num jogo, nem todo mundo, obrigado, Marco, nem todo mundo está disposto a entrar num jogo pesado e colocar em risco a sua reputação, inclusive seu nome pessoal. Mas tem gente que não liga para isso. Tem gente que não está interessado nisso, está interessado no resultado final, em valor monetário, e não em valor reputacional. Então nós temos que criar uma condição em que as pessoas de boa reputação, que sejam eficientes, possam progredir no nosso país. E eles têm que ser os exemplos de empresários que nós queremos, né, para influenciar as futuras gerações. Então essa reforma, ela é mais importante do que a gente pode imaginar à primeira vista. Ela é uma coisa que pode incrementar a vida nacional e colocar em questão temas que o ambiente atual não permitiria. Então, muita gente falou, olha, a transição está longa, olha, podia ser mais perfeita a reforma. Toda lei pode ser mais perfeita do que é. Isso não tem a dúvida. Agora, em regime democrático, você tem que negociar com quem foi eleito. Outro dia estavam reclamando da qualidade dos textos que saem. Falaram, olha, o mesmo voto que elegeu o presidente Lula, elegeu o deputado e senador. Não tem como diferenciar. Eu tenho que sentar na mesa de negociação com a calma possível e nem sempre, e conversando para chegar a um denominador comum e aprovar o projeto. O projeto quase nunca sai do jeito que o executivo quer e quase nunca sai do jeito que o legislativo gostaria que saísse, né? Mas é nesse, e às vezes é para o judiciário para resolver, ainda tem, né? Quando provocado, o judiciário é obrigado às vezes a pacificar o entendimento sobre o que está em jogo. Nós estamos num momento melhor do ponto de vista dos poderes, né? É muita notícia nos jornais sobre as tensões, né, entre os poderes. Mas se você imaginar o que nós estamos procurando enfrentar, os temas que nós que estão na mesa para deliberação, essas tensões são pequenas perto do que podia acontecer. Porque não é um governo inerte, é um governo que está produzindo legislação, está produzindo propostas, né? Imagina vocês ter que passar 8 meses para discutir a volta do voto de qualidade no CARF. Eu sei que talvez tenha muita gente aqui contra o voto de qualidade, mas não tem nenhum lugar do mundo em que aquele sistema funcionava. Nós tivemos carta do OCDE discutindo esse tema porque podia comprometer a própria presença do Brasil na OCDE. Então, são temas muito delicados. E não importa quem é a favor da posição A ou B. Só o fato de ter duas posições